Olá, nono ano, bom dia, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de gênero, leitura e análise. E a nossa aula de hoje, eu começo a aula com a mensagem de bom dia com a seguinte: todos os dias podem ser especiais quando temos a dose certa de esperança no coração, ou seja, todos os dias para a gente é especial. Por que é especial? Cada dia nós temos um momento de felicidade, um momento de alegria. Tudo que acontece na nossa vida é especial. Então, e todos os dias nós temos a esperança, nós temos o coração de nós cheio de esperança, de dias melhores, de poder estar na nossa escola, de voltar à nossa rotina diária. E essa semana, vocês viram que foi a atividade digitada e o conteúdo programático da nossa avaliação. Na nossa avaliação, vamos falar sobre o conto social e o conto psicológico que nós estudamos, não foi isso? Nós falamos, esse social foi o conto que nós lemos dos trabalhadores do Brasil e os contos psicológicos, que nós falamos sobre a esperança e a leitura do nosso paradidático. E hoje, aí foi com vocês uma atividade digitada. Essa atividade vocês irão ler, eu vou ter um conto, um pequeno e um maiorzinho aí. Eu tenho, o primeiro conto é o conto do Zorro e o outro é o Acidente na Estrada, onde vocês irão ler e responder a atividade digitada, irão devolver no pacote na próxima semana. Para mim, tem até sala, né? Eu planejei para a gente fazer ela em sala de aula. Mas, devido ao o decreto que teve, nós suspendemos novamente a nossa rotina de estarmos indo na escola. Ou seja, essa atividade, vocês façam direitinho. Se vocês tiverem dúvida nessa atividade, vocês me perguntem, entrem em contato comigo. Eu estou no grupo de vocês. E hoje nós vamos dar continuidade à leitura do nosso paradidático. Qual nós estamos lendo? Um olhar sobre os governos militares. Nós vamos ler aqui a página 15. Diz assim: o apoio americano ao golpe. Diz assim: enquanto a conspiração para o golpe de 1964 acontecia no Brasil, ocorria a chamada Operação Brother Sun, arquitetada pelos europeus, objetivando apoio aos militares brasileiros para o Levante. Por ordem do presidente estadunidense Lyndon Johnson, foi deslocada para o Brasil em 31 de março de 1964 uma esquadra visando a dar força extra aos conspiradores brasileiros e garantir o triunfo do golpe, caso houvesse resistência. Eram 6 contraporteiros, um porta-aviões, um porta-helicóptero e 4 petroleiros com 533 mil barris de combustível. A frota estava de guarnição desde 20 de março, por sugestão do influente embaixador norte-americano no Brasil. Lincoln Gordon, na verdade, o plano vinha sendo arquitetado desde pelo menos 1962, ainda do governo de John, quando Gordon informara que os militantes brasileiros pretendiam realizar uma insurreição. Hoje, os historiadores acreditam que o golpe aconteceu não apenas por pressão dos Estados Unidos. Estes tinham de fato interesse em derrubar Glaubt ou qualquer governo de esquerda. Mas a insurreição de 64 foi liderada e articulada no próprio país, pelos militares, pelas elites e pela classe média direita. Então, esse aqui está falando, esse capítulo aqui na página 15,
sobre a conspiração do golpe. Então, já haviam planejando esse golpe para ser executado. Aí vem a próxima página onde ele faz os militantes no poder. Com o exílio de João, a presidência da República foi declarada vaga, passando o cargo interinamente para o presidente da Câmara Federal, Ranieri. Contudo, quem de fato mandava eram os militares, que logo formaram uma junta revolucionária para assumir o poder, composta do vice-almirante Augusto da Marinha, do tenente brigadeiro Francisco de Assis Correia de Melo, da Aeronáutica e do general Arthur da Costa e Silva, do Exército. Entre as principais ações juntas esteve a decreta do depois chamado Ato Institucional número 1, A1, que é o artigo 1, de 9 de abril de 1964, que determinou várias cassações de opositores e mudanças nas instituições do país. A partir daí, a vida política brasileira passou a ser comandada por esses atos institucionais, pelos quais os militantes faziam o que bem desejassem, violando os princípios básicos da democracia. Curioso notar que os militantes no poder nunca assumiram expressamente a feição autoritária do regime, argumentando que o Congresso Nacional ainda continuava funcionando bem como os órgãos da justiça. A Constituição ainda estava em vigor e etc. O golpe foi recebido de maneira diversa pela sociedade. Para amplos setores da classe média e das elites, a Revolução de 1964 ocorrera para salvar o Brasil da corrupção, do consumismo e restaurar a democracia. Assim, não surpreende que muita gente, em clima de festa, tenha saído às ruas para saudar os tanques e militares que derrubam João para os segmentos populares. O golpe foi trágico. Muitas lideranças da esquerda e nacionalistas acreditavam nas palavras de Jango, segundo o qual um esquema militar o manteria no poder caso as direitas tentassem um golpe. Mas não havia esquema militar e as esquerdas não se preparavam para resistir ao golpe. Nos primeiros dias de abril, houve uma verdadeira fuga dos militares populares, pois os golpistas vitoriosos passaram a efetivar prisões dos adversários com agressões e torturas. O maior exemplo disso foi a prisão do comunista Gregório Bezerra, no Recife. Já idoso, foi armado seminu à traseira de um jipe e puxado humilhantemente pelos bairros populares da cidade. Um oficial do exército o espancou com uma barra de ferro em praça pública. Episódio semelhante ocorreu Brasil afora. Várias pessoas foram obrigadas a exilar-se no exterior para escapar às perseguições políticas, como o AI. Foram caçados e tiveram seus direitos políticos suspensos, ou seja, não podia ocupar cargos políticos nem votar ou ser votado. 41 deputados federais, 29 líderes sindicais, 122 oficiais das Forças Armadas simpáticos a João, e várias personalidades políticas, como o próprio Jango, Leonel Brizola, Jânio Quadros, Miguel Arraes, governador de Pernambuco, deposto com o golpe, e Luiz Carlos Prestes, principal líder político do comunismo. Depois, nem ex-presidente Juscelino Kubitschek escapou das perseguições. Aqueles funcionários pouco tidos como ameaça à segurança nacional foram demitidos. E 3.000 integrantes das Forças Armadas, pela mesma razão, acabaram indo para a reserva, aposentados. Alguns governadores também foram caçados. As perseguições e cassações continuariam nos anos seguintes. Aí tem falando sobre o Gregório Bezerra,
Luiz Carlos Prestes diz o seguinte: Gregório Bezerra, página 18. Nós vamos estar hoje até a página 19. Gregório Bezerra nasceu numa humilde família no sertão Pernambuco no ano de 1900. Com muitos anos outros, como muito Nordeste, teve uma infância de pobreza e dificuldade. Aos 4 anos já estava trabalhando nos canaviais. Aos 8 já era tão órfão de pai e mãe. Estudos não teve. Acaba migrando para o Recife. Ali passa fome, dorme nas ruas, trabalha como carregador de malas e ajudante de pedreiro. Por essa época, entra em contato com militantes de esquadra e vira socialista. Em 1917, é preso e condenado a 4 anos de cadeia por participar de manifestações de apoio às greves que ocorreram naqueles anos e à Revolução Comunista na Rússia. Seria preso muitas outras vezes depois. Liberto após cumprir a pena, ingressa no exército. Finalmente é alfabetizado e entra na escola de sargento em 1930. Filia-se ao Partido Comunista Brasileiro, PCB. Era o começo da era Vargas, de 1930 a 1945. Em 1935, o PCB tenta derrubar Getúlio do poder, do que ficou conhecido como Intentona Comunista. A revolta no Recife é liderada por Gregório Bezerra. É um fracasso e vários militantes de esquerda são presos. Gregório é punido com 28 anos de cadeia, cumprindo pena. Contudo, até 1945, quando foi libertado, como anistia, decreta em virtude do fim do governo Estado, em 1937 a 1945. Já é um militante comunista respeitado e famoso, tanto que é eleito deputado constituinte federal em 1946. Tem posições firmes na defesa das causas populares. Em 1947, com o avanço da Guerra Fria e histeria anticomunista, o registro eleitoral do PCB é cassado e todos os parlamentos comunistas perdem os mandatos. Gregório Bezerra volta à clandestinidade. Participando do movimento sindical com o golpe de 1974, está entre os primeiros presos da ditadura militar, sendo torturado e humilhado pelas ruas do Recife ao ser amarrado a um jipe. Em 1969, contudo, acaba liberto, em troca do embaixador americano no Brasil, Charles Elbrick, que havia sido sequestrado por grupos guerrilheiros de esquerda. Viveu no México e depois na União Soviética. Exilado em 1979 com a lei da anistia, pôde retornar ao Brasil. Em divergência com o PCdoB, ingressa no PMDB, Partido do Movimento Democrático Brasileiro, e fica na suplência do deputado federal nas eleições de 1982. No ano seguinte, falece. Sobre Gregório, escreveu a poeta Ferreira Gomes. Mas não existia nessa terra muitos homens de valor que é bravo sem matar gente. Mas não teme o matador, que gosta da sua gente e que luta a seu favor, como Gregório Bezerra, feito de ferro e de flor. E Luiz Carlos Prestes, o velho, foi o mais importante dirigente do Partido Comunista Brasileiro no século XX. Gaúcho, nascido em 1898, fez carreira militar, chegou a capitão e ganhou notoriedade nacional nos anos de 1920. Quando os tenentes e os demais jovens oficiais do exército tiveram grande atuação política sonhando em mudar o país, então o governador por oligarquias rurais, ocorreram várias revoltas tenetistas. A mais famosa, a Coluna Prestes, liderada por Luiz Carlos Prestes, que com mais de 1.000 homens percorreu o norte ao sul o Brasil. Entre 1924 e 1927, na intenção
de derrubar o governo de Arthur Bernardes, Prestes ficou conhecido como Cavaleiro da Esperança, mas a coluna não teve êxito e se dissolveu na Bolívia. Por essa época, Prestes passava a simpatizar com os ideais socialistas, acreditando que apenas assim aconteceria mudança para valer na sociedade. Vira comunista e ingressa no PCB, vai para a União Soviética em 1931, de onde regressa ao Brasil em 1934. Lidera no ano seguinte o que ficou conhecido como Intertona Comunista, levante comunista que pretendia derrubar Getúlio Vargas na presidência. Com o fracasso da revolta, Prestes sua esposa, a famosa militante alemã Olga Benário, que conhecera a União Soviética, bem como diversos outros militantes de esquerda são presos, Olga, comunista e judia, é entregue pelo governo Vargas à Alemanha nazista e acaba depois executado no campo de concentração. Prestes fica preso por 9 anos, sendo libertado em 1945, com o fim da ditadura de Getúlio no Estado Novo, em 1937 a 45. Já era quase um mito para simpatizantes de esquerda, tanto que é eleito senador em 1946. Mas o registro eleitoral do PCB é cassado em 1947 e os comunistas perdem seu mandato. Prestes entra para a clandestinidade, raramente aparecendo em público. O Partido Comunista teme pela prisão e morte de seu mais destacado dirigente. Em 1951, conheceria sua segunda mulher, a pernambucana Maria Prestes, com quem teria 7 filhos. No governo do presidente Juscelino Kubitschek, as perseguições aos comunistas diminuem e Prestes volta à cena política. Engaja-se na defesa das reformas da base definidas por João Goulart, com 1961 a 63, com o golpe de 64. Prestes está entre os primeiros a serem caçados. Exila-se à União Soviética. Sua liderança entra em decadência por muitos anos. Militantes comunistas acusam-no de não ter preparado o PCB para resistir ao golpe. Além disso, o PCB recusa a luta armada desejada por vários militantes que assim deixam o partido e fundam-se novos agrupamentos políticos. Prestes só volta ao Brasil em 1979 com a anistia, sendo espaço mais dentro do PCB. Também sai da organização e adentra o Partido Democrático Trabalhista, PDT, de Leonel Brizola. Prestes falece em 1990. Isso foi a nossa aula de gênero e leitura. A leitura do nosso paradidático, nós lemos a página 15, 16, 17, 18 e 19. Tenham todos um bom dia, uma ótima leitura e até a próxima aula.